Bom, a pergunta que o João faz é uma pergunta que já tem aí, pelo menos, já se discute isso desde o século XVIII. Então não é uma pergunta com uma resposta tão simples, e toda e qualquer resposta simples que for feita em relação a essa pergunta, a gente tem que sempre ficar com o pé atrás, né? Estou dizendo isso porque, quando a gente fala escravidão, escravidão é um conceito genérico que congrega aí situações históricas bastante distintas e distantes entre si. Grosso modo, se tivéssemos que escolher um denominador comum sobre o que seria escravidão, teríamos que optar com a ideia de que é uma forma de trabalho compulsório, mas não é a única forma de trabalho compulsório. Então, mesmo no mundo antigo, que é os mundos que o João falou, o mundo da antiguidade do Mediterrâneo, que é onde eu tenho trabalhado nos últimos anos, né? Então, sociedades gregas, sociedades romanas, né? Mesmo sociedades de origem judaica, mesmo o cristianismo, né? Então era um mundo onde a escravidão ela era parte fundamental da vida e das relações sociais das pessoas. Então esse mundo era um mundo que havia aí, que a gente pode dizer, uma espécie de ubiquidade da escravidão, no sentido de que havia pessoas escravizadas fazendo todo tipo de tarefa, todo tipo de serviço, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta tanto no mundo antigo, mas também no mundo moderno, a escravidão ela congrega experiências bastante distintas entre si. Por exemplo, no mundo romano, uma pessoa escravizada poderia tanto ser uma pessoa escravizada que trabalhava na mineração, que é um serviço extremamente pesado, brutal, insalubre, mas também uma pessoa escravizada poderia ser, sei lá, um funcionário da casa do imperador, que arrumava a casa, deixava tudo arrumadinho, limpava, etc, etc. Bom, então veja, só por esse ângulo, a gente já percebe que a própria ideia de uma escravidão ela é muito heterogênea, né? As experiências que a gente chama de escravidão são heterogêneas entre si. Bom, a segunda questão que eu comentei escravidão é uma forma de trabalho compulsório, mas existem outras formas de trabalho compulsório. Servidão por dívidas, não é? Então, quer dizer, o que diferencia a escravidão? Bom, muito já foi escrito sobre isso, né? E eu me recordo de um estudioso chamado Orlando Patterson, na década de 80, ele publicou um livro chamado Escravidão e Morte Social, onde ele fala de diversas formas de servidão, diversas formas de trabalho compulsório, mas ele dá ali uma tentativa de definição. Porque o que torna a escravidão diferente? Segundo Orlando Patterson, a escravidão não é apenas um braço que trabalha de maneira forçada. Então você tem um arranjo social, onde você tem um poder unilateral, quer dizer, uma pessoa exerce o poder sobre a outra de maneira unilateral, do ponto de vista legal, amparado pela lei. Você tem também uma espécie de morte social, porque toda a vida que a pessoa tem antes de ser escravizada, ela é apagada, ela torna-se algo, há um processo de objetificação da pessoa escravizada. E uma da terceira característica seria justamente uma espécie de alienação social, no seguinte sentido: a pessoa escravizada não tem parentes, ou não pode ter, não é? Isso é uma contradição, naturalmente, que vai ser explorada por vários proprietários escravistas. Então, na medida em que uma pessoa escravizada não pode, por exemplo, ter um filho, ela é privada de direitos civis básicos, ela não pode casar, você não pode contrair matrimônio, ela não pode ter um filho, porque o filho dela é propriedade do proprietário escravista. Ele vai ser negociado, vendido embora, certo? Então isso já vira uma margem de um artefato para o indivíduo, para o proprietário escravista negociar, chantagear, assediar a pessoa escravizada. Então assim, a escravidão, é difícil definir o que é escravidão, grosso modo, mas esses três elementos podem apontar um caminho, mas uma coisa tem que ficar bem clara: a escravidão ela varia no tempo e no espaço. Esses três elementos podem não estar presentes em outras sociedades. Daí que a gente pensa uma outra coisa: a escravidão é um processo. A escravidão é um processo porque cada sociedade vai elaborar os critérios de escravização, as regras de alforria e o que acontece com a pessoa uma vez liberta. Então, só para a gente ter uma ideia, no mundo grego clássico, século IV, V a.C., uma pessoa alforriada, ela poderia viver na sociedade, dentro de Atenas, por exemplo, na qualidade de meteco, o estrangeiro. Veja, a posição social dela era atualizada para uma outra. Escravizado antes, meteco depois, estrangeiro. No mundo romano, não. No mundo romano, uma pessoa escravizada tornava-se liberta e, eventualmente, ela poderia até mesmo adquirir cidadania. Então, veja, duas sociedades vizinhas, sociedades bem próximas, que têm processos escravistas totalmente diferentes. No Novo Mundo, como funciona? Um dos principais debates que a gente tem a respeito da diferença entre a escravidão antiga e moderna é que a escravidão moderna, a escravidão praticada aqui nas Américas, sul dos Estados Unidos, Caribe, as Ilhas Britânicas, Brasil, América do Sul, é
a escravidão moderna ela tem um componente étnico-racial, não é uma escravidão racista. Então, isso é uma característica que, de certa forma, vários autores já enfatizaram isso. Muito embora a gente também não possa pensar que no mundo antigo não houvesse nenhum tipo de prejuízo étnico, porque haviam vários prejuízos étnicos. Tá? Então, é algo que não sei quanto diferenciaria uma da outra. Mas, grosso modo, para a gente manter uma denominação, poderíamos pensar o seguinte: cada sociedade cria suas próprias regras sobre a escravidão. Cada sociedade vai fazer da escravidão um processo muito particular, muito peculiar. A escravidão praticada nos Estados Unidos é bem diferente da escravidão praticada aqui no Brasil, por exemplo, sul dos Estados Unidos, né? Digamos assim, o horizonte de expectativas da pessoa alforriada eram bem diferentes de umas e de outras pessoas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, era uma liberdade muito frágil, né? As pessoas eram escravizadas, né, o tempo todo. Vide Luiz Gama, entre outros exemplos que a gente tem, né?